Tony Júnior, tá com o Sóstenes Macedo aí agora? Para falar do caso da igreja, né, Tony? Que aconteceu ontem, onde uma turista paulista, infelizmente, morreu. Ela que estava de férias com os familiares, com os amigos, veio curtir, conhecer a igreja de São Francisco e, de repente, parte do teto da nave cai. A nave é a região central da igreja, para quem não sabe. Então, o teto muito pesado, já foi acionado, inclusive, há 3 dias, o IPHAN. Ninguém respondeu nada, agora responderam, né? Agora responderam. Hein, Tony? Sóstenes Macedo tá aí? Sóstenes também, Tony, tá trabalhando muito. Desde ontem à tarde tá aí na igreja. Ontem à noite eu me encontrei com ele lá na frente da Igreja Universal, nessa situação do gás, que Sóstenes também esteve presente. Participou, inclusive, da reunião ontem, certo? E agora ele já tá aí na igreja de São Francisco para falar também. Não é isso, Tony? Bom dia. Bom dia para você, Léo, bom dia a todos, bom dia para quem assiste o Bora Nordeste nesta quinta-feira, falando sobre a situação que aconteceu ontem aqui na igreja do São Francisco de Assis, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, que vitimou, infelizmente, a turista paulista, a Júlia Rigueto, 26 anos, Léo, mais 5 pessoas que ficaram feridas. Todas essas pessoas, na verdade, 4 pessoas dessas 5 já receberam alta, apenas uma dessas pessoas está internada no Hospital Santa Isabel, aqui em Salvador. Já a gente vai trazer mais detalhes sobre esta situação. Ao meu lado, Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, a Codesal, um dos órgãos que está responsável em fazer essa fiscalização aqui. A Polícia Federal, Léo, já está no local também, mais ou menos 6 agentes já estão na parte interna da igreja de São Francisco de Assis, e a gente, claro, vai vendo toda essa movimentação. Agora também chegou a Polícia Civil do Estado da Bahia, através do Departamento de Polícia Técnica, que deverá também participar dessa perícia, que deverá, ou então já deve estar acontecendo na parte interna da igreja. Sóstenes, bom dia, ao vivo no Bora Nordeste para todo o estado da Bahia, com Léo Almeida. Inicialmente, conta pra gente as primeiras providências tomadas pela Defesa Civil de Salvador. Bom dia, Tony, bom dia, Léo, bom dia a todos que nos acompanham. Léo acompanhou aqui, Tony, ontem durante toda a operação. Ainda à noite nos encontramos na outra operação lá da região da Avenida CM com um vazamento de gás. A gente não vem parando aqui com essas operações de garantir a segurança à população soteropolitana. Foi o que nós realizamos, fizemos o isolamento da área, apontando a necessidade de não ter nenhum tipo de usuário no espaço, acompanhando também a operação do Corpo de Bombeiros com a remoção dos escombros para observar se havia outra vítima, além da vítima fatal encontrada. O DPT, a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, a SEDU, a Prefeitura Bairro, SAMU, enfim, foi uma operação colegiada para garantir que novos episódios de risco não fossem aqui vistos nesse ambiente, nesse cenário trágico que nós vivenciamos ontem. A partir de agora, quais são as principais iniciativas? O que é que vai acontecer? Quando a igreja poderá ser liberada para visitação? A gente sabe que há um período de turismo na capital baiana, claro, terá que haver uma reforma, né? Infelizmente, na igreja. Enfim, fala pra gente, Sóstenes. A área está isolada, então a Codesal ontem fez a notificação de isolamento, em definitivo, até que o risco seja sanado. Então, até que as obras de recuperação sejam realizadas e apresentados os laudos de segurança, evidentemente a igreja não passará por nenhum tipo de uso, até mesmo para garantir a segurança das pessoas que, porventura, quisessem conhecê-la. E aí, por tempo indeterminado, claro. Indeterminado, até o momento em que as obras forem realizadas, que são de responsabilidade do particular, né, o detentor do equipamento, e também com acompanhamento do IPHAN, que é o órgão tombador, é a autarquia tombadora dessa edificação. Sóstenes, a gente está no centro histórico, são diversos casarões mais antigos, muitos são de propriedade do IPHAN, né, mas a Codesal, o órgão da prefeitura, está diuturnamente, claro, fazendo fiscalizações, vistorias, para que tudo ocorra bem, claro, situações como esta de ontem não voltem a acontecer. Nós temos um projeto, Tony, chamado Casarões, que a gente cataloga e vistoria todas essas edificações do centro histórico. Nós temos um plano de contingências para o centro histórico de Salvador, o primeiro do Brasil. Todas as vistorias realizadas, com o nível de gravidade de cada uma das edificações, é encaminhado formalmente para o proprietário, para o particular e também para o IPHAN. Então, estes precisam ter a atenção devida para que episódios como o ocorrido ontem não voltem a repetir na nossa cidade. A gente viu uma mudança de tempo de ontem para hoje em Salvador, Sóstenes. Isso pode interferir em alguma coisa ao início dos trabalhos aqui na igreja? Para a operação da igreja, não. Mas para a cidade, é claro que a gente fica atento. Vocês devem ter acompanhado
sobretudo o programa que é regional, Recife e Maceió vem passando por fortes chuvas nos últimos dias. A chegada de um vórtice ciclônico que pode trazer chuvas moderadas para a nossa capital, a gente vai estar acompanhando, mas não para a operação da igreja. Sóstenes, muito obrigado, ótimo dia para você, bom trabalho. O Léo falou que realmente onde te encontrou na situação da Igreja Universal, claro, você deve estar indo para lá, muitos atributos, a cidade não para, a gente está num período onde a cidade está cheia e muita coisa acontece. Codesal não para e, em caso de risco, não vacile, liga para o 199. Talvez se a gente tivesse o contato feito com o 199, a igreja tivesse fechada e esse episódio não tivesse acontecido. Um grande abraço. Muito obrigado, ótimo dia para você. Oi, Léo, por favor. Eu ia perguntar a Sóstenes, porque hoje choveu a madrugada toda, né? Em muitos pontos aqui de Salvador, choveu bastante. Eu queria saber, essa chuva que deu nessa madrugada aí, de hoje, impactou em alguma coisa? Precisa de alerta em alguns bairros? Porque lá em Cajazeira choveu muito, ali na região da Paralela também choveu muito. Tem algum impacto nessas localidades? Sóstenes, o Léo pergunta sobre essas chuvas na madrugada. Muitos bairros de Salvador acabaram sendo atingidos. É uma chuva moderada, claro. Ele citou o bairro de Cajazeiras, onde ele passou, e a chuva foi muito forte. E há impactos para esta quinta-feira em relação a esse tema? Nós tivemos em Sussuarana nas últimas 6 horas 29 milímetros, no Arenoso 25 milímetros, no Novo Horizonte 23 milímetros, ou seja, é uma chuva moderada, é uma chuva que merece atenção, mas que ainda não traz o transtorno de um período mais longínquo como nós tivemos aqui em novembro passado e há cerca de um mês também aqui em Salvador. A gente vai continuar monitorando a tendência de que nós temos esse sistema atuando durante esses próximos 2, 3 dias, chegando aí num total de 50 a 70 milímetros, é o que está previsto. Agora, é claro, que na ausência do radar meteorológico, que é do governo federal, que é do CEMADEM, inclusive é matéria do Ministério Público Federal acionando o CEMADEM para que tenha um retorno do funcionamento do radar, não só em Salvador, mas em diversos outros locais do Brasil. A gente perde um pouco da qualidade da informação com a ausência desse equipamento, mas com o que nós temos hoje aqui em Salvador, no nosso centro de monitoramento, a gente pode afirmar de que, a priori, se não houver nenhum tipo de mudança no sistema e de intensidade dele, a gente deve passar por ele sem maiores transtornos. Obrigado mais uma vez, Sóstenes. Libera ele aqui, porque tem muita gente querendo falar, Léo. Deixa eu lhe informar, Léo, a gente daqui a pouquinho conversa com o Leandro Graz, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Já já a gente vai conversar com ele e a gente vai, claro, neste momento, acompanhar a matéria da nossa repórter Emanuele Pereira, que esteve aqui ontem e reportou, acompanhou de perto a situação que aconteceu aqui na igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador. O teto da igreja da Ordem Terceira de São Francisco desabou por volta das 3 horas da tarde. Grupos de turistas e baianos visitavam o templo na hora do acidente. Essa guia turística estava no local, que fica no Centro Histórico, e conseguiu se salvar. Quando ela chegou perto de mim, ela começou a desabar o teto, nós corremos e conseguimos sair por essa porta aqui. Essa imagem mostra momentos após o forro de madeira desabar. É possível ver a poeira que se formou. O Corpo de Bombeiros interditou a rua em frente à igreja e isolou a área. Este jornalista estava próximo ao local e conta um momento de tensão. Escutamos o baque. Quando a gente escutou o baque, aconteceu alguma coisa. Todo mundo saiu para ver. E quando nós vimos a fumaça saindo dentro da igreja, nós entramos na igreja, abrimos a porta com outra pessoa que estava, e a gente não via nada, né? E a gente começou a tentar visualizar o que tinha acontecido, e a gente escutava uma voz: minha amiga está aí dentro, minha amiga está aí dentro. Aí meu amigo tentou até levantar os escombros, mas aí, nesse momento, que a polícia entrou e pediu que a gente saísse, porque estávamos correndo risco também, mas o cenário era horrível. 5 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 turistas estrangeiros que foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Júlia Rigueto, de 26 anos, de Ribeirão Preto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Ela estava acompanhada por amigos. Ela estava na igreja com mais 3 amigos. Uma das amigas teve um corte superficial, no supercílio, está bem. Já os outros estavam em outro compartimento da igreja, na sala de selos, então não sofreram nenhum arranhão. A igreja foi fundada no início do século XVIII e é tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É considerada por especialistas em arte sacra como uma das mais imponentes da América Latina. As colunas e paredes são revestidas de ouro. A gestão realizada pela Ordem Franciscana cobra R$ 10 por entrada como parte da arrecadação.
e é responsável por preservar o local. A manutenção da igreja é de responsabilidade do IPHAN e a administração é da Ordem Religiosa dos Franciscanos. Por ser tombada, precisa seguir algumas regras para qualquer reforma. Um projeto estava sendo elaborado pelo órgão, mas não chegou a ser executado. Foi um risco iminente, de fato, não é algo aparente, não é algo visível e que foi surpresa para todos nós. Teve vistoria recentemente nesse ponto? Não teve vistoria. Na verdade, a vistoria não acontece todos os dias. É preciso que haja um problema detectado. Quando é detectado um problema, é que nós somos chamados para participar também. A Defesa Civil de Salvador também é responsável pela vistoria dos prédios históricos da cidade. A gente está aguardando porque está fazendo a retirada dos escombros para avaliar se há mais alguém, mas a priori é esse o cenário que nós encontramos. No final da tarde, o corpo da vítima foi removido do local. A igreja foi interditada. As polícias civil e federal vão investigar as causas do acidente.